Muito bem, Ricardo, você que é muito firme sempre nas suas críticas ao judiciário brasileiro, 1 minuto. O Rodrigo Pacheco agora fez um discurso mais tranquilo, amistoso, né, no sentido de que ele deu um recado. Falou, olha, a gente não vai interferir nas tuas decisões, porque não cabe a gente. Né? Existe o princípio da tripartição dos poderes. Os poderes, como ele bem colocou, são harmônicos e independentes. Então não adianta um querer entrar na esfera e na competência do outro, como o STF está sendo protagonista disso. Eu acho que está na hora, sim, de eles respeitarem a autonomia, respeitar o que diz a Constituição, a harmonia dos poderes e a tripartição dos poderes. Né? Eles têm que ser, sim, vigilantes um dos outros como sistema de freios e contrapesos. Agora, o que está fazendo essa interferência, isso está gerando aí um conflito entre os poderes, isso não é bom para a democracia. Então, acho que nesse momento é o momento de se unir e de dar um recado, fica na de vocês, fazem o trabalho de vocês, que a gente faz o nosso, porque nós fomos eleitos pelo povo. E aqui no Congresso não tem que haver interferência do Judiciário, não. Nós vamos fazer o nosso trabalho, vocês fazem o de vocês e o Executivo faz o trabalho dele. Sua análise, Herbert. Eu continuo dizendo aqui nos estúdios dessa TV, e como sempre disse, me causa estranheza o protagonismo político dos ministros do STF, principalmente por terem alta exposição nas redes sociais. Eu acredito que o STF, a Suprema Corte, já está dizendo Suprema Corte, deve ter um comportamento de discrição. Agora, o maior problema com relação ao STF, quem está em casa nos assistindo, é porque os nossos legisladores fazem muitas leis inconstitucionais. Pagam uma fortuna a assessores e consultores jurídicos para fazerem leis inconstitucionais que ferem a Constituição. Então, o STF sempre vai se dar a palavra final, porque é ele, o Poder Judiciário, que é o pêndulo ali entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, esse é o meu comentário. Muito bem, Moisés Cruz, você também que faz sempre análises bem incisivas, veementes, em relação ao judiciário, por favor. Olha só, telespectadores, cada dia mais... O Brasil não é para amadores, preste atenção. Lula não estaria no Planalto se não fosse o STF. Olha só, pessoal. Agora imagina uma fala dessa de um ministro. Ele diz em alto bom tom, para quem quiser ouvir... Ele não é ministro. Não, ministro Gilmar Mendes, que está aí nesse evento. Tá falando calma. Gilmar Mendes está aí e fez a fala. E Gilmar Mendes diz, Lula só está no Palácio do Planalto, presta atenção, telespectador, por causa do STF. Nós enfrentamos a Lava Jato. Agora me diga, telespectador, quem da Lava Jato foi preso de maneira inocente? Quem da Lava Jato devolveu milhões e bilhões de maneira errada? Não, eu devolvi dinheiro aqui enganado. Quem foi? Qual era o santo que a Polícia Federal bateu na porta dele da Lava Jato? Pessoal, para de brincadeira. Um ministro dizer isso na cara de político, das autoridades. E daqui, muitos dos políticos que estão aqui só estão no mandato por causa do STF. É brincadeira, minha gente. O Brasil não tem ninguém de moral para peitar esses camaradas. O seu Rodrigo Pacheco ficou calado a vida inteira, porque ele era a autoridade dada pela Constituição para encarar esse desmando do STF. O STF não foi chamado para fazer papel de árbitro, não, e destruir uma operação legítima, e destruir com a Lava Jato, e perseguiu o Deltan Dallagnol, perseguiu o ministro Moro, destruíram com tudo. E os bilhões, ministro, o que você vai fazer com os bilhões que foram devolvidos? E os acordos que as próprias empresas procuravam a Procuradoria para fazer as delações dos acordos de leniência? Como é que fica tudo isso? Tudo isso foi jogado no lixo, Excelência? É brincadeira, meu povo. Não dá. Olha, o Brasil está ficando uma situação terrível. Aí é o seu Rodrigo Pacheco caladão, né? Agora, na reeleição, que ele precisa, Ricardo Frota, ele precisa da reeleição, aí agora ele virou machão, agora a voz dele voltou de novo, não, porque não podemos. O senhor ficou calado a vida inteira, o senhor viu prisão de patriotas, o senhor viu o golpe aí que o Gilmar Mendes disse, com bandeiras, com velhinha, com blíbia, né, ministro? Isso é o golpe que o senhor fala. Agora, com relação a mais, que esse sim é terrorista, aí vocês, todo mundo bicalado. Não dá. A gente não pode aceitar um embuste desse. O Brasil não aguenta mais. Ramon, com o juiz, sua vez.
Olha só, o sistema brasileiro, a Constituição diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Ele não é um Estado de direito, ele é um Estado democrático de direito. E isso é fundamental, porque a Alemanha nazista era um Estado de direito. O que é um Estado de direito? É um Estado que se rege pela formulação de leis que o parlamento faz. Só que depois da Segunda Guerra, viu-se que não era suficiente para um Estado ser um Estado de direito. Ele precisava ter uma qualidade a mais, o democrático, que garantisse às minorias o direito de existir. Porque a Alemanha nazista matava conforme a lei. Eichmann, quando vai ser julgado, ele diz, não, eu era um servidor público, tinha uma lei que dizia que era para apertar o botão e matar, eu ia lá e fazia. Né? Eu cumpria a lei. Né? Só a lei do legislativo, a formulação legal da esfera legislativa, não é suficiente, nunca foi suficiente. Cortes constitucionais, seja a brasileira, seja a norte-americana e seja a israelense agora, são sempre cortes contra-hegemônicas. São cortes que garantem a justiça e o direito, ou o direito e a justiça. Porque maiorias de parlamento, elas tendem a cometer injustiça. Né? A Alemanha nazista ela não matou fora da lei, muito pelo contrário. Havia todo um regramento jurídico que dizia como devia se matar judeus. Então, cortes constitucionais cumprem seu papel. Eu vou citar uma corte recente que foi violada, a Corte do Estado de Israel. Esse ano, o governo Netanyahu aprovou uma lei que o Congresso pode não aceitar decisões da Corte Constitucional. É nesse sentido que o Yuval Noah Harari dizia, nós estamos virando Estado teocrático, messiânico. Por quê? Porque no Estado laico há um contrapeso, e o papel das cortes constitucionais é justamente isso, é impedir os abusos das maiorias. Minha gente, a democracia não é o regime absoluto da maioria, é o regime onde você tem a maioria no comando e o direito de existência das minorias e a possibilidade que elas, no tempo histórico, possam ser novas maiorias. A extinção de minorias é o que há de mais autoritário. E sim, é preciso que os tribunais constitucionais assumam o seu papel fundamental de defesa da democracia, de defesa do direito e de defesa da justiça.